Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa videoaula de Educação Física. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre orientação. Orientação, corrida de orientação. Quais que são os nossos objetivos quando nós pensamos na corrida de orientação? Reconhecer formas representativas e conceituais da orientação em um processo histórico. Compreender a estrutura, principais regras e fundamentos da corrida de orientação, enquanto uma prática corporal de aventura. Quando nós pensamos na corrida de orientação, então nós temos que pensar nos dois instrumentos principais que nós usamos ali. A leitura de mapa e a bússola. Nós não conseguimos praticar a corrida de orientação se nós não sabemos fazer uma leitura de mapa de uma forma correta e se nós não sabemos manusear uma bússola. Para essa aula, o final da aula na atividade Mãos na Massa, nós ainda vamos precisar de pedaços de papel colorido, tesoura, barbante, fita adesiva e bastões. O que nós já sabemos sobre a corrida de orientação? Você sabe o que é corrida de orientação? Quando nós pensamos orientar, o que é orientar para você? Orientar tem a ver com se localizar, não é mesmo? E quando nós pensamos em se localizar, o mundo tecnológico em que nós vivemos hoje em dia nos permite nos localizarmos através dos equipamentos de GPS. Eles já fazem essa localização para nós, essa orientação para nós, não é mesmo? Porém, o homem primitivo, o homem antigo, quando ele foi evoluindo, não tinha essa tecnologia. O que esse homem usava? Então, o homem primitivo, na verdade, se baseava pela posição do sol, onde o sol nasce, a altura do sol, onde o sol se põe, até que evoluísse um pouco para a criação dos mapas, a leitura dos mapas. Começa a vir um equipamento um pouquinho mais moderno, que é a bússola, até chegar nas tecnologias atuais. Quando surge a corrida de orientação, então, ela é totalmente baseada no trabalho ali com a leitura de mapas, associado à bússola. Que locais podem ser praticadas as corridas de orientação? Então, nós podemos praticar a corrida de orientação tanto no ambiente urbano como no meio natural, na natureza. É mais comum praticar no meio natural, ali no meio ambiente mais natural, mais ao ar livre. Porém, ela também pode ser praticada até dentro de escolas, dentro de um ambiente mais urbano, principalmente quando nós estamos iniciando esse processo, esse trabalho. Quem pode praticar a corrida de orientação? Pelas imagens, nós já vemos que desde crianças podem praticar, até adultos, passando por pessoas mais idosas, contanto que se respeite a limitação de cada um. Então, se é um grupo específico que tem alguma condição que limite um pouquinho mais, nós temos que pensar, no percurso, nas rotas desse mapa, de uma forma que as pessoas consigam concluir. Pessoas mais habilidosas, mais treinadas, aí sim podem ter percursos um pouquinho mais difíceis. A evolução histórica da orientação. Orientação é a arte de navegar por terras desconhecidas com o auxílio de um mapa topográfico e uma bússola, onde está marcado o percurso que deve ser realizado no menor espaço de tempo possível. Então, a leitura desse mapa de uma forma correta, o uso da bússola é essencial, porque daí sim você vai criar a rota e quanto maior habilidade você tem na leitura do mapa, no uso da bússola, você já tem vantagem, porque é uma corrida contra o relógio que vai ganhar quem finalizar no menor tempo possível. Os registros indicam que em Bergen, na Noruega, no dia 31 de outubro de 1897, que se organizou a primeira atividade desportiva de orientação. Como desporto, a orientação nasceu em 1850 nos meios militares escandinavos, que a utilizavam como meio de entretenimento para suas tropas. Então, a corrida de orientação ela surge como uma forma de entretenimento aos soldados. Então, esses soldados que já precisavam mesmo de leitura de mapas, uso de bússola, como uma forma de entreter ali no tempo livre, nos momentos de lazer,
Então, numa forma de entretenimento ali, surge essa corrida de orientação. Então, até hoje, os países nórdicos são aqueles onde a modalidade é mais difundida. Então, só para vocês terem uma ideia, às vezes se já é difícil para nós entendermos a bússola tradicional, nós também temos a bússola nórdica, né? Essa bússola viking, mais difícil ainda para quem não está acostumado fazer a leitura numa bússola dessa. Uma curiosidade, então, a maior prova do mundo de corrida de orientação atualmente acontece anualmente na Suécia. Ela chega a alcançar 25 mil participantes. O nome dessa corrida é o Riding, tá? E ela acontece uma vez por ano. Ela é extremamente grande, tem muitos participantes, muitos praticantes, e acontece todo ano na Suécia. E no Brasil, como que surge então a corrida de orientação no Brasil? No Brasil, a história da orientação começou em 1970, quando alguns militares foram à Europa observar as competições de orientação. Então, ela também vem dessa questão dos militares. Ela surge nos meios militares ali na Europa e alguns militares brasileiros vão para a Europa para fazer essa observação e trazem a modalidade para o Brasil. Em 1974, foi incluído no currículo da Escola de Educação Física do Exército como matéria obrigatória. Então, parando para pensar, até a década de 70, ela ainda é mantida mais nos meios militares. E por ter sido praticada inicialmente pelos militares, o esporte é muito conhecido em todas as escolas militares do Brasil. É muito famoso também no sul do país, onde o esporte é mais divulgado. Então aqui em Curitiba mesmo nós temos diversos grupos que praticam a corrida de orientação. É uma modalidade que ela é praticada no Brasil inteiro, porém um pouquinho mais praticado no sul do Brasil e muito presente dentro das escolas das academias militares. Vamos refletir um pouquinho, então, gente? Vamos fazer essa atividade de reflexão. Ao longo da existência, a modalidade foi evoluindo, tornando-se um esporte altamente desenvolvido, que é praticado simultaneamente, no mesmo espaço e ao mesmo tempo por todos, independentemente do nível físico ou técnico, da idade ou gênero. Seria, então, a corrida de orientação uma das práticas mais democráticas que existe? O que vocês acham, pessoal? O que vocês consideram? Será que ela é democrática mesmo? É uma das mais democráticas? Eu vou deixar um tempinho para vocês refletirem e nós já voltamos para conversar sobre o assunto.
Voltamos, pessoal. E aí, conseguiram fazer essa reflexão? O que vocês entendem? Será que a corrida de orientação ela é mesmo uma prática, uma das mais democráticas que existem? Não é mesmo, gente? Quando eu penso que eu não excluo, independentemente da altura, do peso, do gênero, se a pessoa é mais idosa pode praticar, inclusive portadores de deficiência também podem praticar a orientação, então nós conseguimos entender ela como uma modalidade extremamente democrática. Ela é muito importante, então, para nós incluirmos, inclusive, no nosso currículo da educação física por conta disso. Às vezes a pessoa não tem tanta habilidade na prática, na corrida, mas ela tem facilidade em matemática, leitura de mapas, criação de rotas, e essa facilidade auxilia ela durante o percurso, e às vezes ela acaba saindo-se vencedora em relação a uma pessoa que é mais veloz, mas que não tem essa habilidade de leitura de mapas, por exemplo. Então ela permite que todos possam participar e que nem sempre o mais veloz, o com a melhor estrutura física, é o que vai vencer. É uma modalidade que ela associa muito a velocidade com o raciocínio. É uma corrida individual, contra relógio, em terreno desconhecido e variado, geralmente de floresta ou montanha, num percurso determinado. O terreno é marcado por pontos de controle, que o orientista é o corredor, deve descobrir numa ordem pré-definida. Para realizar, ele percorre seus próprios itinerários, utilizando um mapa e, eventualmente, uma bússola. Então, como eu falei, é muito importante a leitura do mapa. Ele vai receber esse mapa, ele vai ter que passar pelos pontos de controle na sequência que eles são marcados ali. Toda vez que ele passa por esse ponto de controle, vai ser feita a marcação que ele passou, e quem ganhar vai ser a pessoa que realizar essa atividade, então, no menor tempo possível. A corrida de orientação, ou simplesmente orientação, é uma modalidade desportiva que usa a própria natureza como campo de jogo. Então, nós podemos utilizar todo o espaço natural, todo o meio natural. Como eu falei para vocês, nós podemos praticar dentro da escola, inclusive nós podemos utilizar todo o nosso espaço escolar para criar uma corrida de orientação. É um desporto em que o praticante tem que passar por pontos de controle, então os PCs, marcados no terreno, no menor tempo possível, com o auxílio de um mapa e de uma bússola. Então isso é importante vocês marcarem, ficar muito na mente de vocês. Quais que são os principais materiais, então, que esse corretor vai ter para realizar o percurso no menor tempo possível? O mapa e a bússola. Os locais para a prática, então. Qualquer lugar é propício para a corrida de orientação, desde que exista um mapa de orientação dessa área. Então, eu posso praticar em qualquer lugar? Posso, mas eu tenho que ter um mapa dessa área onde eu vou praticar, seja dentro da escola, seja num ambiente urbano, seja numa floresta, uma montanha, em qualquer lugar, o fundamental é eu ter um mapa dessa área. Floresta, montanha, zona urbana, qualquer lugar é adequado para a prática. A característica única da corrida de orientação é escolher e seguir a melhor rota, através de terreno desconhecido, numa luta constante contra o tempo. Então, como eu falei, eu posso fazer num ambiente totalmente aquático, num ambiente que vai ser bem natural, ou num ambiente um pouquinho mais acidentado, porém que não tenha tantos relevos, tantas dificuldades, como eu também posso fazer na área urbana. Como eu falei para vocês, então, locais na natureza e locais urbanos, eu posso realizar nesses dois momentos. Na natureza, o terreno deve ser agradável e com variações de relevo e de vegetação e possuir características que o tornem acessível a todos os grupos, desde os que iniciam na modalidade até aqueles que a praticam no mais alto nível. Nos locais urbanos, então, as provas em parques ou em áreas urbanas, embora reduzam o fator do contato com a natureza, são cada vez em maior número, conferindo mais visibilidade às competições, mais visibilidade, mais acesso. Muitas pessoas, às vezes, elas não têm a facilidade de ir para esse meio mais natural, um meio mais afastado, Muitas pessoas vivem no ambiente urbano e criando essas modalidades em parques, às vezes até mesmo em praça, fica visível, dá visibilidade, as pessoas ficam curiosas e acabam com isso tendo mais a prática com uma frequência maior.
Quais que são os princípios básicos da corrida de orientação? Cada praticante recebe um mapa específico de orientação, onde estão marcados pequenos círculos, que correspondem aos pontos de controle. Estes são materializados no terreno pelas balizas. As balizas, que são os pontos de controle, são prismas de cores laranja e branca. E essa cor é sempre laranja e branca. A gente usa como uma forma de orientar mesmo os corredores, então a gente tem que manter essa coloração, que serão visitados na ordem indicada. Então eu tenho aqui do ponto de controle 1, para o 2, para o 3, eu não posso pular e voltar, sempre tem essa conferência. Para permitir que a prova seja efetivamente aberta a todos, existem sempre diversos percursos adaptados à condição física e técnica de cada participante. Então, como eu falei, como é uma modalidade extremamente inclusiva, todos podem praticar, nós temos que entender como adaptar. Então, vão ter sempre vários percursos. Você tem a tua condição física, você sabe se você é mais iniciante, se você é mais avançado, e daí você pega o percurso de acordo com a sua condição, com a sua capacidade. Os praticantes devem cumprir as seguintes regras ao realizar um percurso de orientação: passar por todos os pontos de controle, marcar corretamente o cartão controle e respeitar a natureza. Para realizar uma prova de orientação é necessário mapa, bússola, prisma, o cartão de descrição, cartão de controle e um sistema eletrônico de apuração. Porém, esse sistema eletrônico ele não é obrigatório. Pode sempre ser feita essa apuração de uma forma manual também. Quais que são as habilidades fundamentais ali para o orientista, para esse corredor? Então, uma leitura precisa de mapa, avaliação e escolha da rota, né? Então, saber avaliar e fazer a escolha da melhor rótula, saber usar a bússola, concentração sob tensão, tomada de decisão rápida e saber correr em um terreno natural. Então, nós temos várias imagens para vocês entenderem, né? Uma imagem de um mapa de corrida de orientação, né, com os círculos que indicam esses pontos de controle. O prisma aqui, como eu falei para vocês anteriormente, laranja e branco, né, várias fotos da corrida em diferentes momentos, uma bússola para vocês entenderem um pouquinho mais. Vamos ler um mapa? Então, como que são esses símbolos do mapa da corrida de orientação? Então, nós temos o início, que vai ser indicado pelo triângulo. Nós vamos ter os postos de controle, que são o círculo com o número para saberem seguir a sequência. A chegada, que vão ser 2 círculos. Nós temos a imagem aqui, então vocês veem que a pessoa pega o início, pega o final, né, a chegada, vê os pontos de controle e vai traçando as rotas. Para entendermos melhor os detalhes do mapa de orientação, nós podemos assistir esse vídeo ilustrativo que fica aí de dica para vocês, então, de como funciona a questão do mapa da corrida de orientação. Vamos para a nossa atividade mão na massa, aquela atividade que vocês vão precisar de um tempinho, ela demanda um tempinho para a prática de vocês, né? E como que nós vamos fazer dessa vez, então? Com base na ideia de risco, desafio e ação, você irá planejar um circuito envolvendo atividades de corrida de orientação. Em pequenos grupos, tomem por referência um bosque, um parque ou área próxima do prédio da sua escola. Façam um desenho do circuito mostrando com detalhes qual será o percurso a ser feito para passar em cada prisma, né, em cada estação. O que vocês têm que lembrar, então? De considerar a segurança dos participantes e que o circuito deve conter diferentes graduações de dificuldades para dar conta das diferenças individuais. E como a corrida de orientação será em ambiente externo, que envolverá toda a turma, explique como não prejudicar a natureza ao vivenciar essa prática corporal de aventura. Então, nesse momento, né, eu vou dar um tempinho aí para vocês criarem esse circuito, como que vai ser fazer esse desenho desse circuito, né? E nós já voltamos para conversar um pouquinho.
Então, pessoal, voltamos. E aí, como foi? Conseguiram fazer esse mapa? Ele demanda um pouquinho mais de tempo para vocês fazerem a sinalização, né? Mas é muito divertido, não é mesmo? Tanto a criação do mapa e depois a vivência também, essa prática, essa leitura, a criação de rotas. Eu espero que tenha saído de uma forma muito legal. O que nós estudamos na aula de hoje, então? Conceito de corrida de orientação, a história e evolução da corrida de orientação, quem pode praticar, o percurso da orientação, o mapa, a bússola, o prisma e os cartões, e a orientação como meio para a educação ambiental, né? A questão de preservar o meio ambiente. Com isso, pessoal, nós finalizamos mais uma videoaula de educação física. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.